Liturgia do dia 22 de janeiro de 2023, terceiro domingo do tempo comum. Memória de São Vicente, diácono e mártir. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. No tempo passado, o Senhor humilhou a terra de Zabulon e a terra de Neftali. Mais recentemente, cobriu de glória o caminho do mar, do além-Jordão e da Galileia das nações. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como na jornada de Madiã. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 26. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é a proteção da minha vida. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é a proteção da minha vida. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é a proteção da minha vida. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu vos exorto pelo nome do Senhor nosso, Jesus Cristo, a que sejai todos concordes uns com os outros, e não admitais divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes no pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos,
que está havendo contendas entre vós. Digo isso porque cada um de vós afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Ou é no nome de Paulo que fostes batizados? De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste domingo apresenta-nos o projeto de salvação e de vida plena que Deus tem para oferecer ao mundo e aos homens, o projeto do reino. Na primeira leitura, o profeta ou poeta Isaías anuncia uma luz que Deus irá fazer brilhar por cima das montanhas da Galileia e que porá fim às trevas que submergem todos aqueles que estão prisioneiros da morte, da injustiça, do sofrimento, do desespero. O Evangelho descreve a realização da promessa profética. Jesus é a luz que começa a brilhar na Galileia e propõe aos homens de toda a terra a boa nova da chegada do reino. Ao apelo de Jesus respondem os discípulos. Eles serão os primeiros destinatários da proposta e as testemunhas encarregadas de levar o reino a toda a terra. A segunda leitura apresenta as vicissitudes de uma comunidade de discípulos que esqueceram Jesus e a sua proposta. Paulo, o apóstolo, exorta-os veementemente a redescobrirem os fundamentos da sua fé e dos compromissos assumidos no batismo. O texto que nos é proposto no Evangelho
encerra a etapa da preparação de Jesus para a missão e dá início à etapa do anúncio do reino. O texto situa-nos na Galileia, a região setentrional da Palestina, zona de população mesclada e ponto de encontro de muitos povos. Refere ainda à cidade de Cafarnaum, situada no limite do território de Zabulão e de Neftali, na margem noroeste do lago de Genezaré, na fileira do caminho do mar, que ligava o Egito e a Mesopotâmia. Era considerada a capital judaica da Galileia. Tiberíades, a capital política da região, por causa dos seus costumes gentílicos e por estar construída sobre um cemitério, era evitada pelos judeus. A sua situação geográfica abria-lhe também as portas dos territórios dos povos pagãos, da margem oriental do lago. Na primeira parte, Mateus refere como Jesus abandona Nazaré e o seu lugar de residência habitual e se transfere para Cafarnaum. Mateus descobre nesse fato um significado profundo à luz de Isaías. A luz que havia de eliminar as trevas e as sombras da morte, de que fala Isaías, é para Mateus o próprio Jesus. Na terra humilhada de Zabulon e Neftali vai começar a brilhar a luz da libertação. E essa libertação vai atingir também os pagãos que acolherem o anúncio do reino. Para Mateus, é bem significativo que o primeiro anúncio ecoe na Galileia, terra onde os gentios se misturam com os judeus e, concretamente, em Cafarnaum, a cidade que, pela sua situação geográfica, é uma ponte para a terra dos pagãos. O anúncio libertador de Jesus apresenta desde logo uma dimensão universal. Na segunda parte, Mateus apresenta o lançamento da missão de Jesus. Define-se o conteúdo básico da pregação que se inicia, mostra-se o reino como realidade viva atuante, apresentam-se os primeiros discípulos que acolhem o apelo do reino e que vão acompanhar Jesus na missão. Qual é, em primeiro lugar, o conteúdo do anúncio? O versículo 17 diz-lo de forma clara: Jesus veio trazer o reino. A expressão reino de Deus, ou reino dos céus, como prefere dizer Mateus, refere-se no Antigo Testamento e na época de Jesus ao exercício do poder soberano de Deus sobre os homens e sobre o mundo. Decepcionado com a forma como os reis humanos exerceram a realeza, no discurso profético aparecem denúncias de injustiças cometidas pelos reis contra os pobres, de atropelos aos direitos orquestrados pela classe dirigente, de responsabilidade dos líderes no abandono da aliança, de graves omissões no que diz respeito aos compromissos assumidos para com Yahvé. O povo de Deus começa a sonhar com um tempo novo, em que o próprio Deus vai reinar sobre o seu povo. Esse reinado será marcado, na perspectiva dos teólogos de Israel, pela justiça, pela misericórdia, pela preocupação de Deus em relação aos pobres e marginalizados, pela abundância e fecundidade, pela paz sem fim. Jesus tem consciência de que a chegada do reino está ligada à sua pessoa. Seu primeiro anúncio resume-se para Mateus no seguinte slogan: arrependei-vos, porque o reino dos céus está para chegar. O convite à conversão é um convite a uma mudança radical na mentalidade, nos valores, na postura vital. Corresponde fundamentalmente a um reorientar a vida para Deus, um reequacionar a vida, de modo a que Deus e os seus valores passem a estar no centro da existência do homem. Só quando o homem aceita que Deus ocupe o lugar que lhe compete, está preparado para aceitar
a realeza de Deus. Então, o reino pode nascer e tornar-se realidade no mundo e nos corações. Na sequência, Mateus apresenta Jesus a construir ativamente o reino. As suas palavras anunciam essa nova realidade e os seus gestos, os milagres, as curas, as vitórias sobre tudo o que rouba a vida e a felicidade do homem, são sinais evidentes de que Deus começou já a reinar e a transformar a escravidão em vida e liberdade. Finalmente, Mateus descreve o chamamento dos primeiros discípulos. Não se trata, segundo parece, a comparação deste relato que Mateus toma de Marcos com os relatos paralelos de Lucas e João, mostra que estamos diante de um relato estilizado, cujo objetivo é pôr em relevo os passos fundamentais da vocação. Não se trata, pois, de um relato jornalístico de acontecimentos, mas de uma catequese sobre o chamamento e a adesão ao projeto de Deus. Através da resposta pronta de Pedro e André, Tiago e João, pressupõe-se um exemplo da conversão radical ao reino e de adesão às suas exigências. O relato sublinha uma diferença fundamental entre os chamados por Jesus e os discípulos que se juntavam à volta dos mestres do judaísmo. Não são os discípulos que escolhem o mestre e pedem para entrar no seu grupo, como acontecia com os discípulos dos rabis. Mas a iniciativa é de Jesus, que chama os discípulos que ele próprio escolheu, que os convida a segui-lo e lhes propõe uma missão. A resposta dos 4 discípulos ao chamamento é paradigmática. Renunciam à família, ao seu trabalho, às seguranças instituídas e seguem Jesus sem condições. Esta ruptura, que significa não só uma ruptura afetiva com as pessoas, mas também a ruptura com um quadro de referências sociais e de segurança econômica, inicia uma opção radical pelo reino e pelas suas exigências. Uma palavra para a missão que é proposta aos discípulos que aceitam o desafio do reino. Eles serão pescadores de homens. O mar é, na cultura judaica, o lugar dos demônios, das forças da morte que se opõem à vida e à felicidade dos homens. A tarefa dos discípulos que aceitam integrar o reino será, portanto, libertar os homens dessa realidade de morte e de escravidão em que eles estão mergulhados, conduzindo-os à liberdade e à realização plenas. Estes 4 discípulos representam todo o grupo dos discípulos de todos os tempos e lugares. Eles devem responder positivamente ao chamamento, optar pelo reino e pelas suas exigências e tornarem-se testemunhas da vida e da salvação de Deus no meio dos homens e do mundo. Hoje a Igreja faz memória a São Vicente, diácono e mártir. Vicente, diácono da Igreja de Saragoça, morreu mártir em Valência, Espanha, durante a perseguição de Diocleciano, depois de ter sofrido cruéis tormentos. Seu culto logo se propagou por toda a Igreja. A vós foi dado por Cristo não apenas crerdes nele, mas também sofrerdes por causa dele, diz a Escritura. O levita Vicente recebera e possuía um e outro dom. Se não tivesse recebido, como os haveria de possuir? Tinha confiança na palavra, tinha coragem no sofrimento. Ninguém, portanto, se envaideça de sua força interior quando fala. Ninguém confie nas próprias forças quando é tentado, porque se falamos bem e com prudência, é de Deus que vem nossa sabedoria, e se suportamos os males com firmeza, é dele que vem a nossa força.
Era tanta a crueldade que afligia o corpo do mártir, e tanta a serenidade que transparecia de sua voz, era tamanha a ferocidade dos suplícios que maltratavam os seus membros, e tamanha a firmeza que ressoava das suas palavras, que de algum modo maravilhoso, enquanto Vicente suportava o martírio, julgávamos ser torturada outra pessoa diferente da que falava. E era realmente assim, irmãos. Era isso mesmo. Era outro que falava. Por conseguinte, a carne sofria e o espírito falava. E enquanto o espírito falava, não apenas era vencida a impiedade, mas também a fraqueza era confortada. Dos Sermões de Santo Agostinho, Bispo. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Vicente e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Deus eterno e todo-poderoso, infundi em nossos corações o vosso Espírito, para que sejam fortalecidos pelo intenso amor que levou o diácono São Vicente a vencer os tormentos do martírio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.